Bom, eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade. Como o pastor disse, depois do culto nós vamos estar ali vendendo. Tá, o livro está aqui, saiu, um sonho de 20 anos. Eu queria honrar aqui primeiramente Deus, né, que sem Ele nada acontece, né, irmãos? Esse ar que nós estamos respirando agora, é por causa dEle. A próxima batida do seu coração, você só vai ter porque Ele quer e Ele existe. Então, muito obrigado, Jesus. Eu quero agradecer publicamente por essa conquista. Quero honrar também uma pessoa aqui, ou duas pessoas. Acho que os meus pais estão aqui, né? Fica de pé, por favor, vocês dois. Meu pai, a minha mãe. Aleluia, glória a Deus. Toda honra ao Senhor, mas a Bíblia diz: quem honra, honra, né? Queria honrá-los. Pode sentar, pai e mãe. Vocês fazem parte disso também. Eu creio que muito daquilo que eu tenho vivido hoje, por causa da vida de vocês. Queria honrar minha esposa, né? É óbvio, a Lucília e os meus filhos, Rafael e Miguel, que estão por aí. Eu pensei que era mais fácil, sabe, irmãos? Mas é um tempo que a gente despende grande. Então, muito obrigado, amor, por vocês e os meninos serem compreensivos e me ajudarem nesse projeto. Queria agradecer também a igreja. Hoje de manhã disse isso, quero repetir. Isso só está acontecendo, primeiro, por causa do Senhor, e segundo, por causa da terra boa que a gente está plantado. Eu creio que existem muitos sonhos ainda a serem realizados. Estão aí, ó. Coisas que Deus chamou cada um de nós para acontecer. E eu creio que nós estamos numa terra boa para isso acontecer. Obrigado, pastor Nivaldo, pastora Márcia, os outros pastores da casa também, que nos abençoam tanto. Quero agradecer o pessoal. Você vai ver que além do pastor prefaciar, a pastora Márcia e os pastores da casa também recomendaram. E alguns amigos de ministério também, o Tiago, a Lilian, a Cris, a Rafa. Tem um pessoal, e o Gabriel também. Você vai encontrar aqui também algumas recomendações dele. Então, se tiver alguma coisa ruim, vocês conversem com eles, ok? Mas, irmãos, é um sonho de 20 anos. Por quê? Nos últimos 20 anos, 20 anos atrás, vamos dizer assim, eu recebi 3 palavras proféticas diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, de que Deus tinha algo para mim com respeito à literatura, né? E é engraçado quando a gente recebe uma palavra profética, a gente pensa que já é no outro dia, né? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, isso é uma coisa que eu sempre fiz, né? Mas aí, no dia seguinte que eu recebi a primeira palavra, eu falei, opa, já peguei, falei, vou escrever. Só que nunca saiu nada. Nesses 20 anos, eu tentei várias vezes concatenar o que Deus vinha me dando, mas nunca rolou. Mas no ano passado, Deus trouxe ao meu coração novamente esse projeto, e eu já tinha muita coisa assim escrita, né? Mas foi diferente dessa vez, porque eu sentei e comecei a receber, e as coisas começaram a fazer sentido, começaram a se encaixar. Então eu creio que é o tempo, é o momento, é a estação, e é o lugar que nós estamos plantados hoje. Então eu quero incentivar você, que o Senhor também pode estar te chamando para aquele projeto que está engavetado, sair da gaveta. Amém? Nós estamos nesse momento, nesse tempo. Eu creio que Deus fará muitas coisas através dos sonhos que Ele tem para cada um de nós aqui. Amém? Aleluia. Então, queridos, uma coisa interessante, antes da gente entrar na palavra, eu tenho percebido algo, eu creio que vocês também. Hoje parei para pensar um pouquinho, mas Deus tem falado muito conosco sobre Davi, né? Vocês pararam para pensar nisso? Perceberam? Desde o Daily Message, né, um livro que eu comecei a ler, inclusive, essa semana passada. O Daily Message, o pastor Gabriel foi fazer um curso nos Estados Unidos, conheceu esse pastor abençoadíssimo, ele esteve aqui com a gente, algumas semanas atrás, né? E o livro dele fala sobre Davi. O Robson teve uma visão aí, uma palavra do Senhor, um tempo atrás, de que Deus estava dando a chave de Davi para a igreja, é isso, né, Robson? Eu lembro de uma palavra profética do seu pastor Nivaldo também, do coração de Davi. Então, Deus está querendo comunicar alguma coisa. Aí eu olhei para o livro e falei, a tenda de Davi. Parece, eu estou suspeitando que Deus está querendo falar conosco sobre esse homem, sobre Davi e aquilo que ele carregou, né? Mas, queridos, vamos à palavra. Eu queria falar com você nessa noite, baseado no livro. Pela manhã nós também tivemos um tempo aqui, eu falei sobre um outro assunto, e nessa noite eu queria falar especificamente sobre o livro. É claro que eu não vou falar tudo nem porque dá, né, irmão? Vocês não vão aguentar eu ficar falando aqui o tempo necessário. Por isso que é importante você ter o seu livro, amém? Nós estamos num ambiente profético, amém ou não? Amém ou não? Então eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado e falasse assim, eu profetizo. Mas fala com convicção, irmão. Fala, eu profetizo que você vai dar um livro desse para mim. Amém? Vocês creem na palavra profética ou não?
Receba aí, receba. Receba, amém? Aleluia. Amém, irmão? Receba, ó. Amós capítulo 9, verso 11. Eu queria começar com esse texto, né? Amós 9, 11. Vamos partir daqui. Amós 9, 11, depois nós vamos ler Atos 15, 16 e 17. Vamos lá. Amós 9, 11 diz assim, antes vamos orar, né? Espírito Santo, nós queremos pedir a você que libere sobre nós espírito de revelação e sabedoria, para que a gente possa receber a palavra nessa noite, que a palavra caia no nosso coração, que a palavra possa produzir os frutos que o Senhor quer, que o Senhor se mova livremente nesse lugar e que a sua vontade seja feita aqui, em nome de Jesus. Então, Amós 9:11 diz assim, a palavra ao profeta Amós é uma palavra profética, Deus dizendo através de Amós o seguinte: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar das suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Atos capítulo 15, verso 16 e 17, aqui, depois você pode ler na palavra, pode também ler no livro, eu falei sobre isso um pouco. Aqui é um momento muito interessante, os discípulos estão decidindo uma questão importante, você vai ler depois do livro, e de repente, um dos apóstolos levanta e libera a mesma palavra de Amós, agora no Novo Testamento, depois de Jesus ter vindo. Ele disse: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ou seja, ele reproduziu a palavra de Amós 9:11, mas ele acrescentou algo interessante. Fala para a pessoa que está ao seu lado, agora vai falar de você aqui. Veja só, o verso 17 diz assim: o tabernáculo vai ser restaurado para que o restante dos homens. Onde estão os restantes dos homens? Uma parte deles está aqui. Para que o restante dos homens e todos os gentios. Nós somos gentios, amém, irmãos? Nós somos gentios porque temos gentileza, amém? Mas nós somos gentios também porque nós não fazemos parte do povo de Israel. A Bíblia diz que todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Então, eu quero partir daqui para dizer a você o seguinte: em nenhum lugar nas Escrituras você vai achar Deus falando sobre restaurar uma coisa do Antigo Testamento no Novo. Eu julgo ser muito importante quando Deus fala assim, ó, eu vou restaurar o que aconteceu no Velho Testamento no Novo, nos tempos da graça, onde nós vivemos hoje. E aqui nós encontramos Deus falando sobre um lugar, queridos, que agora eu quero falar um pouco com você sobre isso, de como era esse lugar que Deus amou tanto, porque Deus, para querer restaurar um lugar lá da antiguidade, esse lugar aqui, se você for fazer as contas, vai ser mais ou menos alguma coisa dentro de 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás Deus falou assim, eu vou restaurar essa tenda, esse tabernáculo lá na frente. Isso faz parte dos nossos dias, nós estamos nesses dias. E aí, queridos, o que me chama a atenção nisso? Primeiro, Deus querer restaurar um lugar, é porque Deus gostou, sim ou não? Você quando quer repetir alguma coisa na sua vida, é porque você gostou. Você gosta de repetir alguma coisa que você não gostou? Ninguém gosta. Quantas pessoas já viram um filme 2, 3 vezes? Por quê? Gostam. Agora Deus olhou para a tenda de Davi e falou, vou restaurar esse lugar. Agora é interessante, você pode observar na Bíblia, que existia também outros tabernáculos no Velho Testamento. O tabernáculo de Moisés, e existia também o tabernáculo de Salomão, que inclusive foi depois desse lugar que nós vamos falar daqui a pouco, que é a tenda. Mas Deus não pensou em restaurar o tabernáculo de Moisés, nem o tabernáculo de Salomão. Por quê? O templo de Salomão, Deus nem falou em restaurar. Irmãos, o templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés eram esteticamente muito mais atraentes do que a tenda de Davi. Muita riqueza, tanto no tabernáculo de Moisés e principalmente no templo de Salomão, havia muita riqueza. Havia muita, esteticamente você olhava e você falava, uau. Vou fazer uma brincadeira aqui, depois vocês editam, tá? Quando já passaram lá na Celso Garcia, em São Paulo, e viram o templo de Salomão, não é o verdadeiro, mas a cópia. Quantos já passaram lá? Alguns, né? Bonito, não é, irmãos? Fala a verdade. A avó da Lucília morava ali pertinho, e a gente, no tempo que estava construindo, a gente sempre ia para São Paulo e via lá a construção. Só aquelas
colunas, que coisa gigantesca. Mas irmãos, eu penso que o templo de Salomão original bíblico era muito melhor do que aquele ainda. Só que Deus não falou em restaurar. Por quê? Eu fico intrigado, isso foi algo que sempre tomou meu coração. Por que Deus falou de restaurar um lugar, como a gente vai falar agora, sendo que os outros eram muito mais bonitos, era muito mais atraente, ia chamar muito mais atenção? A tenda de Davi, Ronaldo, como que ela era? Você pode estar perguntando aí. Lá em 1 Crônicas, capítulo 15, e capítulo 16, você pode ler depois, né? Mostra como mais ou menos era a tenda. A tenda, irmãos, olha a surpresa que você vai ter agora. Vou dizer como era a tenda. A tenda de Davi era uma tenda. Olha que revelação. Era uma tenda. Você já viu uma tenda? Era uma tenda. O que uma tenda tem? Tem aquelas partes que você finca na terra para poder sustentar, e tem um pano ou qualquer outro material que cobre o ambiente. A tenda de Davi era assim, irmãos. Era algo simples, singelo, sem nenhuma atração. Se você passasse na frente da tenda de Davi e passasse na frente do templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés, você ia falar: pô, essa tenda aí não tem nada a ver. Olha que beleza aquele templo. Mas Deus se apaixonou por uma tenda. Na verdade, Deus não se apaixonou por uma tenda, Ele se apaixonou por aquilo que acontecia dentro da tenda. É por isso que Deus falou de restaurar esse lugar. E aí, queridos, essa tenda tinha somente um objeto. Diga comigo assim: um objeto. Só tinha um. Se você olhar os tabernáculos, tanto o tabernáculo de Moisés como o templo de Salomão, era cheio de coisas. Tinha o candelabro, tinha véu, era cheio de mesa, tinha pão, tinha tudo lá, tudo tipológico, simbolizando aquilo que nós vivemos hoje na Nova Aliança. Mas na tenda de Davi só tinha uma coisa: a arca da aliança. Quando você lê o Antigo Testamento, você sempre vai ver a arca da aliança em lugares onde a presença de Deus se manifestava. A arca da aliança no Antigo Testamento simbolizava onde Deus se manifestava, onde a presença de Deus vinha. Deus mandou essa arca ser feita lá em Êxodo 25, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dela. É profética e tipológica a arca, mas foi o único lugar que Deus estabeleceu a arca de uma maneira onde não havia nenhum tipo de restrição. Então, a tenda é um lugar simples e a tenda tem um objeto, ok? Olha que legal, é um lugar simples e só tem um objeto, e Deus falou que vai restaurar esse lugar. Deus falou que quer de novo. Então eu queria olhar com você algumas características do que tem dentro dessa tenda. Eu quero convidar você para entrarmos juntos dentro da tenda, olhando para a Bíblia e ver o que Deus viu. Você há de convir comigo, se a gente for olhar por fora, é muito melhor o templo, é muito melhor o tabernáculo, mas Deus falou: eu vou restaurar, não o templo, não o tabernáculo, eu vou restaurar aquela tenda. É aquela tenda que eu vou restaurar. Por quê? Primeira coisa, queridos, que nós encontramos na tenda. Diga comigo, primeira coisa: existia algo chamado centralidade de Cristo na tenda. Na tenda, irmãos, não tinha nem nada que tirasse os olhos daqueles adoradores. Deixa eu falar algo antes de entrar na questão da centralidade. Tudo que nós vivemos hoje como igreja, cantamos, tocamos, dançamos, celebrando, e eu tenho percebido que Deus tem nos tornado cada vez mais vibrantes. E isso tem muito a ver com a tenda de Davi, sabia? Nós temos nos tornado muito vibrantes, sim ou não, irmãos? Olha, eu tenho percebido, às vezes é liberado um acorde aqui no teclado, no violão, ou uma palavra de oração, e nós vamos junto, porque o Espírito Santo está restaurando essas realidades no nosso meio. Deus está nos trazendo para uma realidade de celebração e de devoção, como era na tenda. Voltando para a questão da centralidade, a primeira característica da tenda de Davi era porque somente um era o objetivo de todos. Só existia um foco naquele lugar. Jesus estava simbolizado naquela arca. Jesus era o centro da tenda de Davi. Ronaldo, Jesus nasceu muito tempo depois. Irmãos, a arca tem vários simbolismos e tipologias sobre ela, mas uma delas mais fortes é Jesus, sabia? Você sabia que a arca foi feita de um material chamado madeira de acácia, e ela foi revestida de ouro por dentro e por fora? O que isso tem a ver? A madeira de acácia, ela é conhecida por ser uma madeira tão resistente, tão forte, que muitos chamavam essa madeira de incorruptível.
O que isso nos diz sobre a natureza de Jesus? Jesus veio a esse mundo sem pecado. Ele veio como homem, como eu e você, mas sem pecado. A natureza de Jesus era incorruptível. Quando nós vemos madeira na Bíblia, tem muito a ver com o homem, com a natureza humana. Agora, a arca não tinha só madeira, ela possuía uma outra natureza, que era representada pelo ouro. O ouro na Bíblia, sabe o que é? Divindade, pureza, santidade. Quando a arca foi revestida por dentro e por fora de ouro, ela estava indicando Jesus. Aquela arca tipificava Jesus. Quem é o homem que veio a essa terra e tinha duas naturezas? A humana e a divina. Quem foi, irmãos? Então, quando aqueles adoradores estavam lá olhando para a arca, eles estavam profeticamente olhando para Jesus. O foco daqueles adoradores não era outra coisa senão Jesus, a presença. Eles continuavam olhando, continuamente adorando, continuamente orando. A arca era um lugar onde os olhos estavam focados. Irmãos, nós estamos sendo chamados pelo Senhor para que os nossos cultos também sejam assim. Quando você entrar aqui, você precisa esquecer dos seus problemas. Você precisa entender que você não veio aqui para resolver o seu problema. É muito bom quando Deus resolve, Ele ama resolver. Mas eu quero dizer um segredo para você: se você focar os seus olhos nele, os seus problemas primeiro perderão o sentido e o tamanho, porque você vai ver a grandeza dele. E segundo, Ele vai fazer na sua vida mesmo antes de você pedir. Os nossos olhos no Senhor liberam sobre nós coisas que nós nem entendemos. E muitas vezes nós somos tentados a tentar trocar com Deus. Senhor, eu vou lá na igreja hoje, então o Senhor me abençoa. E o pai fala assim: filho, se você só vir para a minha presença e ficar nela, eu tenho tanta coisa para te dar. Eu tenho tanta coisa para fazer em você e através de você. Segunda coisa que nós vemos na tenda de Davi, segunda característica, essa eu acho fantástica também: não havia véu e nem sacrifícios na tenda. Quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Salomão, havia véu. O que era o véu? Havia uma divisão. O tabernáculo e o templo tinham o átrio. Quem estava aqui na conferência ouviu sobre isso já, né? O santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos, irmãos, era aquele lugar onde só uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar. Era o lugar onde a arca ficava, da presença de Deus. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, somente ele entrava lá. E o povo ficava onde, Ronaldo? Lá no átrio. E no santo lugar, os sacerdotes entravam todos os dias para fazer a manutenção do lugar. Mas lá na presença de Deus, somente o sumo sacerdote. A tenda de Davi, no Novo Testamento, não tinha essa separação. Queridos, isso é algo extraordinário que a gente não encontra em nenhum outro lugar do Velho Testamento. Deus separou a arca só para o sumo sacerdote ministrar diante dele. Mas lá na tenda de Davi, a arca ficava no lugar em que todos poderiam entrar e ministrar diante da arca. Sabe o que isso estava falando? Nossos dias. Aquela tenda apontava para esse dia agora aqui, ó. Esse dia onde eu e você podemos ministrar. Agora há pouco nós estávamos aqui ministrando o Senhor. Sabe por quê? Porque lá atrás Jesus rasgou o véu. Mas antes de Jesus rasgar o véu, profeticamente Davi fez um lugar onde não vai ter véu. E sabe o que eu acho mais interessante? Deus não foi contra isso. Vou falar outra coisa: Deus não pediu isso para Davi. Foi Davi que teve a intencionalidade de fazer esse lugar, irmãos. Não foi Deus que falou: Davi, vai lá, põe uma tenda e põe a arca. Foi Davi que quis. Davi falou assim: Deus, eu fico imaginando essas coisas. Ele deve ter pensado: Deus, eu vou fazer uma loucura, mesmo que você me fulmine, mas eu quero que todos aqui tenham acesso à sua presença. Eu não quero que só o sumo sacerdote entre. Davi era rei e sacerdote, ele podia entrar. Mas ele falou assim: eu quero que todos entrem. E ele pôs a arca no centro, e a Bíblia diz que não havia mais véu de separação. Como hoje, irmãos. Você sabia que não há mais barreiras para você entrar na presença? Não tem mais divisão. E você não precisa de ninguém para entrar na presença, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Existe um rastro de sangue que vai dar lá no trono de Deus, irmãos. Jesus abriu esse rastro para nós. É um caminho novo. Você lembra quando
Adão e Eva pecaram lá no jardim. A Bíblia diz que Deus os expulsou do jardim, por quê? Porque se eles comessem aquela árvore da vida, eles não teriam mais solução, porque eles ficariam eternamente no pecado. Então Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês daqui e vou providenciar um redentor, vou providenciar um salvador para vocês. Vocês vão voltar para a minha presença, porque a minha presença é o lugar da sua origem, mas agora vocês vão ficar fora. E a Bíblia diz que Deus colocou querubins na entrada do jardim. Para quê? Impedir que o homem entrasse novamente naquele lugar do jardim. Mas eu quero dizer algo a você. Eu queria pedir que você levantasse sua mão bem alta, Senhora. Eu quero liberar isso sobre nós. Deus, ao enviar Jesus, abriu de novo aquele caminho. Não está mais fechado. Os querubins não estão mais impedindo. Jesus abriu. Jesus abriu um novo e vivo. Lá em Hebreus 10, capítulo 10, verso 19 a 22, está escrito isso: ele abriu um novo caminho. Irmãos, não há céu fechados para nós mais, sabia? Existe um caminho que já foi aberto. Você pode entrar. Nós não precisamos mais de intermediários. Somente Jesus é aquele que abre o caminho e fala assim: pode entrar. Vamos ao Pai. Vamos ao Pai. Queridos, é tempo de nós atentarmos para essa verdade. A tenda de Davi foi um sinal profético daquilo que nós vivemos hoje. Não havia também sacrifícios lá. No templo de Salomão e no tabernáculo de Moisés havia sacrifícios. Eles ofereciam lá ovelhas, carneiros. Mas na tenda de Davi não havia isso. Por quê? Foi um sinal profético apontando para Jesus. O único momento que houve sacrifício na tenda de Davi foi logo no início, na inauguração. Você vai encontrar isso em 2 Samuel 6,17. A Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios de comunhão. Até isso foi diferente. Sabe o que significa sacrifício de comunhão? Era aquele momento em que Davi estava falando assim: nós queremos comungar com você. Nós queremos a sua presença aqui em nosso meio. Foi o único momento em que houve sacrifício. A partir dali não houve mais. Isso dizia o que para nós? Um dia o descendente virá, Jesus, o nosso Redentor. Ele morrerá uma vez só e abrirá o caminho para nós uma única vez, e ficará aberto para sempre. A tenda de Davi foi um lugar em que aponta de todas as maneiras para Jesus e para os nossos dias. Por isso que Deus falou: eu vou restaurar essa tenda lá na frente. A tenda de Davi, irmãos, é um lugar em que nós precisamos parar, meditar, olhar e falar: eu quero viver esse negócio. Outra característica, na tenda de Davi havia adoração geracional. O que é isso, Ronaldo? Adoração familiar. Você vai encontrar listas e mais listas. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, e também porque os nomes vocês vão dar risada. Tem vários nomes lá engraçados, bom para você dar para os seus filhos, que você ainda for ter filhos, tem ótimos nomes lá. Mas a Bíblia fala que eles adoravam em família. Pais, filhos, irmãos, irmãs, eram família. Sabe o que isso diz? O nosso Deus é um Deus geracional. Deus não quer que você apenas receba, Ele quer que os seus filhos recebam, os seus netos recebam, os seus tataranetos recebam. Se Jesus não voltar, a sua descendência lá na frente receba. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Irmãos, o que você recebeu não termina em você. Na tenda de Davi a adoração era familiar. Diga comigo, familiar. A nossa casa precisa estar envolvida naquilo que Deus está fazendo. Isso agradou o coração do Senhor. Havia fome e sede por Deus naquela casa, naquela tenda. Havia uma adoração ininterrupta. Sabe o que é uma adoração ininterrupta? Durante 40 anos. Durante 40 anos a Bíblia diz que Davi levantou mais de 4.000 pessoas, músicos. Imagina, Tiagão, ser líder de uma equipe assim, 4.000? 4.000 músicos. E eles revezavam, durante 40 anos eles ficavam revezando, dia e noite, noite e dia, dia e noite. Quando eu olho isso, sabe o que eu penso? Davi reproduziu o céu na terra. Porque a Bíblia diz que, lá em Apocalipse 4 e 5, que existe uma adoração no céu que está ocorrendo, não por 40 anos, mas por toda a eternidade. A Bíblia diz que os adoradores celestiais estão dizendo: santo, 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 santo. Eles não se cansam de adorar. Eles não se cansam, porque a cada momento que eles olham a beleza de Jesus, no próximo segundo já virou de novo uma nova faceta da glória dele, e eles estão contagiados, eles estão eternamente adorando.
Davi, de alguma forma, reproduziu o céu. Eu vejo Deus olhando e falando assim: é ali que eu quero estar, estou em casa. A mesma realidade que eu vejo na minha sala celestial, Davi está fazendo lá na terra. Irmãos, é tempo das nossas casas se tornarem esses lugares. E eu vou dizer outra coisa, aquela tenda também apontava para a nossa vida, para nós. Bata assim no seu coração, falava de mim. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento nós somos essa casa. No Novo Testamento nós somos esse templo. Não é isso? Esse templo chamado eu e você precisa ter adoração contínua. E quando eu digo adoração, não estou falando de música. Eu estou falando de uma vida de devoção a Jesus. Eu estou falando de uma vida de resposta a quem Ele é. Algo que eu penso sobre adoração, irmãos, é você responder a Deus daquilo que Ele é, baseado naquilo que Ele é. É uma resposta. Por isso que a adoração não pode ser mecânica. Adoração é aquilo que nós olhamos para quem Ele é e a gente responde conforme aquilo que nós estamos vendo dEle. Por isso que você pode cutucar o seu irmão agora e falar assim: você precisa conhecer mais o Senhor. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais o seu coração arderá por adorá-lo. É impossível alguém ver Ele e não adorar. É impossível. Aquele lugar, irmãos, atraiu o coração de Deus porque era um lugar de adoração espontânea. O Cássio, que pena que não está aqui hoje. Eu ia chamar ele aqui na frente, pastor, para dar aquele glória. Mas não é só o Cássio que faz isso, né, irmãos? Espontaneidade. Irmãos, Deus ama a espontaneidade. Você quer ver uma coisa? O pastor acabou de dizer aqui, Salmo 22:3, né? Salmo 22:3 está escrito assim: porém, tu és santo, que habita entre os louvores do seu povo. Você sabia que essa palavra louvores é uma palavra no original hebraico que quer dizer terrila? Não é tequila, irmãos, é terrila, ok? Terrila. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho que há contenda, né? Terrila significa espontaneidade. Então quando a Bíblia diz que o Senhor habita, perceba isso, irmãos, Deus habita, fala comigo, Ele habita, Ele estabelece a vontade dEle ali, aonde? Aonde existe um louvor, terrila, onde existe espontaneidade. Por isso que a Bíblia diz, se eu não me engano lá em Isaías, que Deus falou, falando com o profeta, Ele falou assim: olha, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. Deus quer a nossa espontaneidade, irmão. Irmãos, de vez em quando a gente paga mico. Eu já ouvi bastante, não aqui até que poucas pessoas já me perguntaram, mas eu já ouvi na minha jornada, desde os meus 13 anos eu estou envolvido com essa questão de adoração, e eu já ouvi muitas vezes: por que você faz isso? Que dança ridícula. Porque às vezes eu pago uns micos assim, eu sei, não é só o pastor não, o Biel também dança feio pra caramba, eu já vi ele dançando aqui. Mas é espontaneidade, irmãos. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu estou aqui, eu esqueço, porque o meu foco é Ele. Eu estou olhando para Ele. O meu culto é para Ele. Eu não vou fazer algo para você achar bonito ou não. Você pode achar a coisa mais horrível do mundo, mas se eu estou agradando o coração dEle, é isso que importa. Nós precisamos fazer a mesma coisa, não só aqui, na nossa vida. Espontaneidade. Deus olhou para aquele lugar e falou assim: nossa, eles são muito espontâneos. Eles não são mecânicos. Eles não levantam a mão porque pedem. Pessoal, levanta a mão. Aí levanta. Não, eles levantam a mão porque está queimando dentro do coração. Então eles têm que fazer alguma coisa para manifestar o que está sentindo. Irmãos, as emoções não são erradas. Tem muita gente que fala: não, você não pode ser emocional. Irmãos, Deus deu emoção para nós. É claro que a nossa emoção precisa ser no lugar certo. Nós não devemos ser desequilibrados. Mas a emoção no lugar certo, ela tem o seu valor para o Senhor. Deus quer que você expresse o seu coração. Eu tenho percebido, nós temos nos tornado cada vez mais uma igreja vibrante. E nós precisamos dançar mesmo, irmãos. Porque nós somos salvos. Irmãos, não há outro motivo. Não é porque a gente vai receber uma bênção, não é porque a gente vai se tornar isso ou aquilo, até porque Jesus já fez tudo. A Bíblia diz que Ele já deu tudo, Ele já pagou tudo, já nos abençoou de todas as formas, tudo de graça. Então nós precisamos dançar, irmãos, nós precisamos cantar. Se é para cantar, vamos cantar. Se é para cantar, se é para louvar, vamos pular, vamos gritar. Por quê?
Ah, Ronaldo, mas é o meu jeito, eu sou tímido. Deus te criou assim, e tem um lugar em você que pode ser afogueado, aleluiado. Irmãos, não deixe que a sua timidez te tire do lugar de profundidade. Deus é apaixonado por espontaneidade, viu? Tem um texto que eu não vou ler aqui, até porque eu não coloquei. Tem um texto de Sofonias, se não me engano, que Deus, a Bíblia fala que Deus pula no meio do povo e dança. Sofonias 3,15, se eu não me engano. Deus pula no meio, canta sobre nós. Irmão, você acha que Deus ele fica lá com uma barba gigante, né? Tem gente que tem essa ideia de Deus. Deus está sentado no trono, assim, velhinho, batendo o cajado assim. Ah, meu filho Ronaldo lá. Irmãos, eu creio que quando a gente se reúne para adorar o Senhor, Ele também dança e canta sobre nós. Ele se envolve. A Bíblia tem um salmo que fala sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus, um salmo messiânico que diz assim: eu cantarei ao Senhor na congregação. Jesus canta, irmão. Jesus também canta, irmão. Fala para o teu irmão, seja espontâneo. Não deixa nada prender você não. Queridos, no livro você vai encontrar, tem 12 características da tenda. No livro você vai comprar, eu sei que você profetizou sobre o irmão aí, a sua palavra tem poder, então você vai adquirir e você vai ler o resto das características. Eu queria falar com você agora sobre algo interessante sobre adoração. Você já percebeu que nós temos uma inerência a adorar? Todo ser humano nasceu para adorar. É como se nós fôssemos programados para adorar. Até aquele que não crê em Deus adora alguém. Você já percebeu? O cara fala assim: eu sou ateu, não creio em Deus. O que ele está adorando? A sua própria razão. Eu sou tão sábio, eu sou tão intelectual, eu sou uma pessoa racional, que eu não creio. Não vejo, não creio. Cadê a prova disso? Não, está escrito na Bíblia. Esse livro é escrito por homem, comedor de feijão e arroz. O que é isso? É uma adoração à própria razão. Todos nós fomos criados para adorar. Você pode dizer: Ronaldo, eu não adoro nada. Adora, você pode ter certeza. Muitas vezes você está adorando a si mesmo. Obrigado, Cássio. Estamos ouvindo aqui, Cássio. O Cássio é aleluiado. Eu gosto demais do Cássio. Você me derruba, Cássio. Todos nós temos uma inerência a adorar, irmãos. Por mais que você fale assim: ah, não consigo, eu não sou, você adora. Para e pensa. Por quê? O que é adoração? Adoração é aquilo que tem o seu coração. Adoração é aquilo que domina o seu coração. Para e pensa. Qual é a coisa que você fala assim: eu morreria por isso, ou eu viveria por isso? Você está adorando isso. Tem o primeiro lugar na sua vida. Adoração está ligado àquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. É aquilo que tem os seus olhos, é aquilo que tem o seu coração, é aquilo que quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você: eu preciso disso para viver. Todo ser humano tem essa busca. Todo ser humano dentro de si tem essa vontade. Agora, irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já li, desde a minha adolescência, lendo esse versículo. Eu não vou ler o versículo, mas vou citar o que ele diz. Deus falando assim: me ame acima de todas as coisas. Está lá em Mateus. Ou Deus falando assim: adore somente a mim e nenhum outro Deus. Agora a minha confissão. Eu várias vezes li isso na minha vida e pensava assim: poxa, parece que Deus está carente, né? Confessei meu pecado. Quantos já pensaram isso também? Os corajosos. Pensou, Mari? Não me deixe sozinho. Não parece? Gente, vocês me amem só a mim em primeiro lugar. Acima de tudo, só a mim. Deus deve estar com algum problema de carência. Ou tipo, não tenha outro Deus, só eu, só a mim. Poxa Deus, né? Vai num psicólogo. Veja algo, irmãos. A adoração é algo poderoso, mas também é algo perigoso. Sabe por quê? Todos nós somos inerentes à adoração, mas também todos nós gostamos também de sermos adorados. Sim ou não? Todos nós gostamos que alguém vai falar: você é demais, hein? Isso faz parte da nossa natureza caída. Lúcifer foi o cara que estava lá no céu e um dia ele estava na presença de Deus. Eu fico imaginando a cena. Ele está adorando o Senhor e de repente, a Bíblia fala que Lúcifer era um querubim destacado.
A Bíblia fala que a música, inclusive, foi criada quando Lúcifer aconteceu, alguns instrumentos, é uma loucura. Mas eu fico vendo Lúcifer ministrando diante do Senhor, e de repente ele deu uma olhadinha para trás e viu que tinha um monte de anjo atrás. Essa é a minha visão, tá, irmão? Não está na Bíblia isso. Eu vejo que Lúcifer olhou e falou assim: você quer saber? Eu acho que eu não sou tão ruim assim, né? Olha um monte de gente atrás de mim. Deus está lá, mas eu também, olha. E ele falou assim: eu quero também colocar o meu lugar junto com Deus e ser adorado com Ele. Isso faz parte da natureza do pecado, que ainda está aqui dentro. Ela precisa ir para a cruz todo dia, mas ela está aqui. Todos nós temos uma tendência de gostar que alguém fale: oh, você é demais, você é bom, você conquista, você é fantástico, você chega, nossa, você... Isso é, irmãos, uma natureza caída. Agora, por que Deus fala: adore só a mim, busque só a mim, ame só a mim? Agora vai, adoração é um perigo, porque nenhum ser humano é capaz de suportar o peso de ser adorado. Nenhum ser humano. Quer ver um exemplo, irmãos? Pensa num artista famoso aí, um artista bem famoso. Pensa num aí, não vou dar nome aqui, né, para não estar sendo gravado inclusive, mas pensa num artista famoso. Quando esse artista começa do zero, ele é uma coisa. Quando ele vai crescendo na carreira, o que vai acontecendo com ele? Vai mudando. Tem vários artistas, se você for parar para pensar, que já morreram ou se suicidaram, se envolveram com drogas e tudo mais. Por quê? Peso da adoração, peso da idolatria. O homem não foi criado para ser adorado, nós somos criados para adorar. Nós não somos capazes de suportar o peso da adoração. Por isso que Deus fala assim: adore só mim. Deus é a única pessoa que pode ser adorada e não muda. Ele pode ser adorado por todo o universo, não há mudança, porque nele não há sombra de variação. Ele é imutável. Uma das características dos atributos de Deus que eu amo é a imutabilidade. Ele não muda, irmãos. Agora, se eu e você começarmos a nos destacar e a gente der lugar a isso, o que acontece com a gente? Diz a linguagem, sobe na cabeça, né? Ó, subiu na cabeça lá. Nós não fomos criados para ser adorados. A adoração é muito boa, mas ela tem que ser direcionada para a fonte certa. Somente Deus deve ser adorado. Eu queria que você levantasse suas mãos agora e adorasse o Senhor aqui por uns minutos. Adora o Senhor, libera aí, vamos ser espontâneo. Vamos ser espontâneo, libere. Nós te adoramos, Senhor. Vai, Cássio, aí da internet mesmo, libera. Oh, só você é digno de ser adorado. Nós não queremos o seu lugar, Senhor. Nós não queremos o seu lugar. Só você é digno. Só você é digno. Só você é digno. Irmãos, Deus não é carente. Deus não é carente. Quando Ele diz adore só a mim, é porque Ele quer nos proteger. Ele quer proteger a gente, porque Ele sabe que se a gente deixar essa adoração vir para nós, ou a gente adorar qualquer outra coisa, vai dar ruim. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que adora cônjuge, ou adora o filho, ou a filha, ou adora os bens, ou adora o dinheiro, ou adora a carreira. Não vai dar certo, porque nenhuma dessas coisas tem a condição de nos dar existência. Nenhuma dessas coisas tem a condição de suprir a nossa necessidade de existência. Só tem uma pessoa no universo que tem condição de sustentar a nossa existência. Só Deus. Só Ele, irmãos. Por isso que Deus fala: joga em mim, ame a mim, busque a mim, me coloque em primeiro lugar. Deus não tem problema de carência. Ele está protegendo a gente, porque Ele criou eu e você para adoração. Agora, queridos, o que é essa adoração? Eu queria passar alguns pontos aqui rapidinho. Eu já falei sobre isso, não vou repetir. Todo ser humano foi criado para adoração. Vamos só falar isso bem alto para ficar bem frisado. Diga assim: todo ser humano, inclusive eu, fui criado para adorar ao Senhor. Segundo ponto, você vai encontrar isso em Salmo 22:3, que a gente acabou de ler. A adoração estabelece reino, e eu amo isso. Aquilo que você adora vai reinar sobre você, sabia? Aquilo que você colocar os seus olhos, o seu coração vai exercer domínio sobre você. Quando você adora a Deus, o que acontece? O reino dele vem sobre você. Irmãos, lá na sua casa, levanta um altar de adoração, e você vai ver o reino de Deus invadir a sua casa lá. Porque a adoração estabelece reino.
Se você adorar a Deus, o reino dele vem junto. Por que tem acontecido um monte de coisa aqui no nosso meio? Quando a gente se reúne como igreja aqui. Sabe por quê? Nós estamos focando em quem? No Senhor. E quando Ele vem, Ele traz junto o quê? O seu reino. Justiça, paz e alegria. Só que isso não precisa ficar aqui. Até porque o reino está dentro de você também. Onde você for, você pode viver essa realidade. Você pode carregar essa realidade. A verdadeira adoração, e é um outro ponto que eu quero enfatizar. A verdadeira adoração é uma resposta que nós damos a Deus de fato. Isso também eu já falei. Vamos para frente. A adoração nos transforma a imagem de quem adoramos. Isso também é fantástico. Salmo 115, 8 e 1 Coríntios 3, 18. Aquilo que você adora, você vai se tornar um igual. Pare e pense comigo. Vamos novamente para aquele exemplo. Pensa num grande artista da música aí. Esse artista começa a pintar o cabelo ou se vestir de uma forma diferente. O que acontece com quem ama aquela pessoa ou adora? A mesma coisa. Aquilo que você adora, você se torna igual. Os mesmos pensamentos. Irmãos, hoje nas mídias sociais, inclusive, né, eu não tenho TikTok, esses negócios, até porque não é da minha idade, né, Joel? Melhor não, né? Mas quem tem aí, acho que está mais atualizado. De vez em quando eu ouço alguma coisa ou outra, graças a Deus, o menino não tem também, mas eles falam das coisas que eles veem por aí. Mas o que acontece? Alguém que acompanha uma determinada pessoa, que exerce uma influência, e essa influência muitas vezes vai para um nível de adoração, aquele nível de influência daquela pessoa começa a determinar a maneira de pensar de quem acompanha. Aquilo que você foca os seus olhos e adora, vai determinar a sua maneira, muitas vezes, de vestir, de falar, de pensar e de agir. O ponto para nós aqui, novamente, é voltar naquilo que Deus falou. Ame só a mim, adore só a mim. Se você amar e adorar só a Deus, o que vai acontecer com você? Você não vai se tornar um Deus, não é isso. Mas você vai começar a se parecer mais com Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,18 que olhando para Ele, nós somos transformados de glória em glória. Quer ser transformado? Olhe para Jesus. Adore a Jesus. Foque os seus olhos somente em Jesus. A transformação do ser humano está nesse ambiente de olhar para Jesus, e tudo tem a ver com adoração. Você percebe como todos nós nascemos para adorar? Sim ou não, irmãos? Todos nós estamos adorando alguma coisa agora. Nesse instante, alguma coisa tem o nosso coração. E que nessa noite o Espírito Santo se não for o Senhor que está ocupando o primeiro lugar na nossa vida, que nessa noite você fala assim: Senhor, é você. Eu vou tirar tudo da frente e vou colocar você no centro. Porque você é aquele que pode suportar todo o peso da minha existência. O ambiente da adoração é um lugar de fé e revelação. Agora há pouco mesmo nós tivemos uma palavra aqui de profética, né, de conhecimento, de uma liberação aqui sobre a vida do irmão, o pastor liberou. Por quê? Porque o ambiente de adoração libera o quê? Revelação, libera a fé. Quantos aqui sentiram algo assim, vou voar, na hora que a gente estava adorando? O que é isso? É uma liberação de fé, irmãos. Esse ambiente de adoração é um ambiente de fé, é um ambiente de revelação. Mas Ronaldo, por que você está falando isso? Eu amo isso aqui que eu vou dizer para você. A Bíblia fala que Abraão estava subindo com Isaac para sacrificá-lo. E a Bíblia diz que Abraão falou para Isaac: Isaac, vamos lá no monte Moriá, que nós vamos fazer um sacrifício. No caminho Isaac perguntou: pai, está tudo aqui, cutelo, fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão falou: Deus proverá. Abraão virou para os servos que estavam junto e falou assim: nós vamos subir ali e vamos, cadê os leitores da palavra aqui? Adorar. Irmãos, Abraão está vindo oferecer o filho em sacrifício. Ele não estava entendendo nada, até porque Deus nunca pediu um negócio desse. Nosso Deus não é um Deus disso, mas era um teste. E Abraão falou assim: nós vamos adorar e voltaremos. Abraão sabia que mesmo se ele precisasse matar Isaac, Deus ia ressuscitar, porque Deus tinha uma palavra sobre Isaac. Deus tem palavras sobre nós e nós precisamos crer, mesmo que pareça que tudo está ao contrário, mas se Ele falou, vai acontecer, porque Ele não pode mudar. Ele não muda. O nosso Deus é imutável, irmãos. O mundo pode mudar, nós mudamos, mas Ele não. Então, Abraão diz: adorar e nós vamos voltar. A Bíblia diz, lá em João capítulo 8, 56, Jesus está num grande debate com os fariseus.
E os fariseus estão discutindo com Jesus, e Jesus fala assim: olha, vocês, se me conhecessem, vocês não estariam fazendo isso. E eles falam assim para Jesus: não, Jesus, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus libera a seguinte sentença: Abraão viu o meu dia e se alegrou. A pergunta para você e para mim é: como? Porque os próprios fariseus olharam e falaram assim: peraí, ô Jesus, você tem 30 anos, nós conhecemos você é filho da Maria, do José lá. Abraão viveu lá atrás, mais de 1000 anos atrás. Como você falou que ele viu você? Você nasceu há 30 anos. A pergunta para nós é: quando que Abraão viu o dia do Senhor? Eu creio, irmãos, que Abraão viu o dia do Senhor quando ele foi naquele alto monte, e naquele momento de adoração, onde ele ia oferecer Isaac, ele viu um cordeiro provido. Aquele cordeiro que apareceu, porque o anjo, quando Abraão foi, irmãos, Abraão sacrificou Isaac. Não de verdade, mas no coração já estava sacrificado. Porque quando ele levantou o cutelo, o anjo falou: para. E de repente Abraão olhou e viu um cordeiro. O que aquele cordeiro representava? Jesus. Aquele cordeiro indicava Jesus. O ambiente de adoração. Lembra que Abraão falou assim: vamos subir, vamos reclamar? Vamos lá orar para Deus, pelo amor de Deus, Senhor, não faz isso. Não, ele falou: vamos adorar. O ambiente de adoração abre os nossos olhos espirituais para vermos coisas que ainda nós nem imaginamos, e desperta fé em nós. O ambiente de adoração é um ambiente poderoso. Eu vou fechar, pastor, tá? Vocês aguentam mais um pouquinho, irmãos? Amém? Sim ou não? Então eu vou fechar. E agora vai vir. Eu queria que o Cássio estivesse aqui também, mas vocês estão aqui, né? Cadê o glória e aleluia do Cássio aqui? Aí, Cássio. Irmãos, adoração na Bíblia, você vai encontrar isso no livro também. Eu sei que você vai comprar e vai ler, então, mas eu vou falar para você. Adoração na Bíblia, nós encontramos 3 palavras diferentes. A primeira é Shaká, Segi, e a mais conhecida é a proskinel. As 3 palavras falam de uma reverência, uma prostração diante do Senhor. Mas quando nós olhamos para a adoração na Bíblia, muitas vezes nós vamos ver que essa palavra adoração, ela não quer dizer só um ato físico, ela é mais ampla. Quando nós falamos de adoração, muitas vezes alguém em silêncio, alguém que está contemplando, está em adoração, porque o coração dela está conectado com o Senhor, ela está ali, às vezes prostrado, às vezes não, mas a adoração fala de algo que não envolve, nem sempre, as nossas manifestações físicas. Às vezes você está deitadinho, sentado, e seu coração conectado, você está em adoração. Agora, o louvor é diferente, e é isso que me encantou bastante quando eu estava estudando sobre esse tema. Existem 7 palavras na Bíblia sobre o louvor, irmãos. Quando a gente lê louvor no português, a gente pensa assim: louvor é um elogio a Deus, e não está errado, tá? É um elogio a Deus, estou elogiando Deus, o Senhor é poderoso e é grande, é louvor. Ou a gente pensa assim: louvor é aquela música mais rápida que a gente canta na igreja. A música mais devagar é a adoração, né? Que a gente levanta a mão. Louvor é aquela mais agitada, né? Também não está totalmente errado isso, tem o seu sentido. Mas eu queria mostrar para você que quando a Bíblia fala de louvor, ela está falando de coisas diferentes. E aí que entra, que eu creio que faz muito sentido daquilo que nós estamos vivendo aqui. Vamos lá. A primeira palavra para louvor na Bíblia é a palavra Iadá. Você vai encontrar no livro, não vou dar as referências aqui, porque senão não vai dar tempo. Iadá. O que é Iadá? É uma ação voluntária de levantar as mãos. Fala para o teu irmão assim: sabe por que você levanta a mão? Porque a Bíblia diz que tem que fazer. E fala assim: sabe por que você levanta a mão? Ou melhor, fala assim: quando você levanta a mão, você está fazendo Iadá. Porque a gente fala louvor, a gente está louvando. Irmãos, é bíblico ação voluntária de levantar as mãos em louvor. A partir de hoje eu creio que todo mundo aqui vai levantar as mãos e saber o que está fazendo. Porque tem gente que às vezes levanta a mão porque o do lado levantou, ou porque alguém aqui na frente falou: levanta suas mãos. Não está errado, é bom, maravilhoso, mas é importante, é melhor você saber o que você está fazendo, sim ou não. Segunda palavra, tóvida. Fala assim: tófida. Também significa levantar as mãos com gratidão. Olha só, irmãos, uma fala de louvor, outra de gratidão, e a gente lê no português, tudo é louvor. Terceira coisa, Cássio, segura aí. A terceira palavra que nós encontramos, e por incrível que pareça, quando a gente lê louvor na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento,
90% essa palavra que eu vou falar para você agora. Pastor Nivaldo, segura essa aqui. A palavra é halal. Sabe o que significa halal? Celebrar com palavras, entusiasmadamente, se fazer como bobo. Irmãos, nós lemos louvor na Bíblia, a gente pensa que estava tudo certinho. Sabe por que Deus amou a tenda de Davi? Porque o povo não estava preocupado com quem estava do lado, quem não estava. Eles estavam olhando para Jesus e para o Senhor, para Deus, e falando assim: eu vou me fazer como... Lembra quando Davi estava trazendo a arca? A Bíblia diz que Mical olhou da janela e falou: para que tudo isso, Davi? Você dança igual um indecente. Olha aí no meio dos seus servos, todo mundo te vendo, tenha postura. Davi falou assim: eu vou fazer isso, nas minhas palavras, tá, minha tradução. Eu vou fazer isso e vou ainda mais me humilhar diante da presença do Senhor. Davi era o rei de Israel, irmãos. Ele tinha algo a defender na sua humanidade, né? Na sua aparência como rei. Mas ele falou assim: mais importante é quem eu estou adorando. Não importa o que vão pensar, eu estou dando meu coração a ele entusiasmadamente. Davi se fez como bobo, irmãos. E muitas vezes, eu sei que algumas pessoas podem olhar para algumas pessoas aqui, até o Cássio, eu te amo, tá? Às vezes o Cássio dá aqueles gritos aqui, alguém pode pensar, eu sei que aqui ninguém que está aqui nunca pensou isso, né? Só quem não veio hoje, eu sei. Mas pode pensar assim: nossa, para que tudo isso? Deus não é surdo. Irmãos, Deus ama a nossa espontaneidade. Você prefere que o seu filho seja mecânico com você ou espontâneo? E por que nós não somos espontâneos com Deus? Se o seu filho fosse tudo certinho assim, ó, tudo certinho, tudo certinho. Agora é hora de falar: eu te amo, pro meu pai. Pai, eu te amo. Como você se sentiria? Ou sua esposa, seu cônjuge. Agora, se ele fosse alguém espontâneo, sem você que... Gente, isso é maravilhoso. Se você está esperando, o seu filho vem te dar um beijo, ou fala: pai, eu te amo. O que acontece com o seu coração? O que acontece, igreja? E por que a gente não pode ser mais espontâneo? Fala para o teu irmão do lado: nem olha para mim quando eu estiver adorando o Senhor aqui. Nem se escandalize. Eu vou ser espontâneo com meu pai. Fala assim: não é para você, é para ele. Halal também significa uma explosão de entusiasmo. Explosão, irmãos. Explosão, Igreja Nova Jerusalém, Dona Jacinta. Explosão de entusiasmo. Pastor Nivaldo vai dançar bastante agora. Shabak é outra palavra, expressão de júbilo, vitória e gritos. Por que você grita, Ronaldo? Já ouvi isso também. Tem que parar de gritar. Eu grito porque é Shabak, porque eu quero louvar o Senhor com o meu grito. Ele me deu fôlego para gritar. Ele me deu fôlego para levantar o nome dele onde eu estiver. Cadê os gritos aí? Cadê o Shabak da igreja? Ele é digno, é porque ele é digno. É porque ele é digno. É porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. A outra palavra é barak, fala sobre prostrar-se. Dentro da realidade da adoração é um prostrar-se. E a outra palavra é zamar. E aí tem a ver com os músicos. Cadê os músicos da casa aqui? Levanta a mão aí, vamos ver. Todo mundo que toca aí. Olha o que significa, meus irmãos. Zamar, usar ritmos, tocar com dedos das mãos com força. Oi, Eider, é nóis, hein? Força, entusiasmo, vigor, sentimento. Irmãos, não é pecado você liberar suas emoções para o Senhor. Deus deu sentimentos para nós direcionarmos a nossa adoração para Ele. Deus não quer mecânicos, filhos mecânicos que se movem redondinhos. Deus ama a sua espontaneidade. Outra palavra é terrila, né? Terrila que eu falei lá no início, significa louvar com um cântico novo. Deus ama isso. Sabe aquilo que não está aqui projetado? Que você canta e nunca ninguém cantou. Igreja, isso não é só para quem está aqui não, irmãos. Isso é para você e para mim. Você pode, Ronaldo, mas eu não sei cantar, sabe? Você sabe. Com certeza você sabe. Você talvez não pode cantar tão bonito como as meninas cantam aqui, mas você sabe. E Deus não está interessado, irmãos, na sua afinação. Ele está interessado no seu coração. É claro que se você for fazer parte do ministério aqui da casa, você precisa ser afinado, é óbvio, né? Porque senão ninguém nem vai aguentar aí, né, irmãos?
Inclusive todo mundo está fazendo aula aqui para melhorar, né? Uns mais, outros menos. Igual eu preciso melhorar. Tem uns aí que já estão preparados. Mas veja só, a nossa espontaneidade em cantar coisas novas para o Senhor reflete o nosso coração voltado para Ele. Não é aquilo que está ali. Por isso que às vezes quando fala assim, libera um cântico novo, o que isso quer dizer? Libera o que está no seu coração para Ele. Nunca ninguém cantou e talvez ninguém vai cantar aquilo que você está cantando. Então Deus olha e fala, nossa, que canção nova, que linda. Então às vezes você não seja uma pessoa afinada, mas Deus está vendo o fluir do seu coração e o seu amor para Ele. Vamos ficar de pé? Vai parecer que está acabando, né? Como diz o pastor. Mas está acabando mesmo, a minha parte aqui está acabando. Irmãos, o louvor não é silencioso, tá? A adoração pode ser silenciosa e todo mundo tem liberdade, mas o louvor tem que fazer barulho, irmãos. É levantar a mão, é grito, é aplauso, é dança, é pulo, é cântico espontâneo. Irmãos, se nós começarmos a viver isso mais intensamente, o que essa casa vai provar? Todos nós, imagina, você vem de casa com o seu coração borbulhando, fala assim, é hoje que eu vou entregar aquele cântico novo para o Senhor. Não vai precisar ninguém nem falar nada para você, levantar a mão, fazer qualquer coisa. Você sabe quem você está adorando, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está liberando. Eu quero fechar lendo com você um texto, Salmo 150, Salmo 150, verso de número 2, diz assim, Salmo 152, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grandeza. Por que eu li esse versículo? Irmãos, eu acabei de dizer que nós precisamos ser espontâneos, né? Talvez isso que eu vou falar agora vai falar, Ronaldo, não faz sentido, mas eu vou mostrar que faz. Nós precisamos ser espontâneos, mas baseados naquilo que a palavra de Deus diz. A nossa adoração precisa ser conforme a grandeza. A minha pergunta para você é, nós conseguimos adorar a Deus conforme a grandeza dele? Não, mas nós podemos adorar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com todo o nosso vigor, com toda a nossa energia. Louvar ao Senhor consoante a sua grandeza é você dar tudo, porque Ele já deu tudo a nós. Feche seus olhos, eu queria orar nesse momento, eu queria que você me ajudasse. Depois que eu terminar de orar, eu queria que nós tivéssemos um tempo aqui, sem a música, antes da música, mas que a gente começasse a liberar essas coisas. Talvez você vai sentir no seu coração uma intencionalidade de liberar gritos, de liberar palavras, talvez você vai liberar cânticos novos. Isso eu quero orar para que o Espírito Santo gere em você, sem a música. Depois nós vamos ministrar uma canção aqui, mas sem a música, porque nós não precisamos de música para adorar. Jesus, eu quero te pedir, obrigado pela sua presença nesse lugar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor libere sobre nós nessa hora, Senhor, um espírito que entenda, Senhor, o que é louvor e adoração. Libere sobre nós agora, Senhor, o entusiasmo de Halal. Libera sobre nós nessa noite, Senhor, essas palavras que significam louvor, que nos levam a levantar as nossas mãos, que nos levam a aplaudir o Senhor, que nos levam a gritar, que nos levam a celebrar. Eu quero lhe pedir, Pai, libera, Espírito Santo, libera sobre nós convicção de que nós somos filhos e nós podemos ser espontâneos na Tua presença. E nós temos motivos, inúmeros motivos para adorar o Senhor. Vamos lá, eu quero chamar você nesse lugar, vamos lá, levante aí a sua voz, vamos ser espontâneo, vamos levantar um altar ao Senhor, vamos levantar um altar, nós podemos mais, 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 libera, Senhor. Libera sobre nós, Senhor. Nós queremos nos mover no mesmo espírito que havia naquela tenda, Senhor. A mesma espontaneidade, a mesma centralidade do Teu nome, a mesma alegria, Senhor. A mesma alegria, a mesma liberação. Oh, em nome de Jesus. Isso, você pode mais. Isso, você é filho. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Nós colocamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Esse é o motivo da nossa adoração. Tu és o motivo da nossa adoração.
Tu és o motivo da nossa adoração. Não é porque o Senhor fez ou não fez, é porque o Senhor é. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, para te adorar. Você e Ele, na sala do trono.
para te adorar mais uma vez. Fala para Deus aí. Esquece quem está do seu lado um minutinho. Você está na sala do trono. Você e o Pai. Meu prazer. Faz barulho aí, meu irmão. Jesus, Dá um brado aí como você nunca deu. Um aplauso que você nunca deu. Dá um salto aí que você nunca deu. Solta aí o teu espírito, a tua alma. Glorifica o nome do Senhor. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Ei! Jesus, te adoramos. Senhor, recebe o nosso louvor. Nós te amamos, Pai. Recebe a nossa Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Somos livres em Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Ei! Te adoramos, Senhor. Ei! Glória a tu. Rei dos reis. Toda glória é tua, toda glória é tua, toda glória é tua, toda glória é tua, Jesus, toda glória é tua, toda glória é tua, toda adoração é tua, Toda a glória é tua. Jesus. Pai amado. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Toda glória é tua, Te adoramos. glória é tua, Jesus. Te adoramos. Vamos dizer, te adoramos. Mais uma vez, te adoramos. Ao único que é digno, Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Ao Rei, Te adoramos. Vamos lá. te adoramos. Ei. Não tem mais véu. Te adoramos, te adoramos, pra todo sempre e eternamente. Te adoramos, te Jesus, toda glória é tua. Te adoramos, Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e o partiu e disse: esse é o meu corpo, partido em favor de vocês.
Na sequência ele tomou o cálice em suas mãos e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Este vinho representa o meu sangue que será derramado em favor de vocês, cada um de vocês. Eu entrego a minha vida naquela cruz, e a minha morte na cruz será a vida de vocês. O justo morre pelo injusto. Aquele que não tinha pecado incorruptível morre por aqueles que são pecadores. Façam isso em minha memória, diz o Senhor. Nunca se esqueçam que a igreja só existe por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa vida, da nossa existência. Ele é a essência, como o Ronaldo ministrou de forma tão preciosa aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado pela mesa. A tenda era tão simples, né, Senhor? Não tinha tantos objetos ali. E a mesa do Senhor também é tão simples e tão poderosa, que nessa noite, Senhor, quando a gente comer o pão e tomar o cálice, nós possamos experimentar a realidade da tenda, da Tua presença em nós, no meio de nós, no nome de Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador da tua vida, por favor, saia do seu lugar, venha se servir, retorne, depois vamos comer todos juntos. Pode vir, pode vir. Temos pessoas lá atrás, se acender a luz ajuda, né? Temos pessoas lá atrás? Temos, então você pode se servir atrás e na frente. Enquanto nós vamos adorando e você retorna ao seu lugar. Obrigado, meu Deus, pela mesa. É tão bom estar à mesa. É tão bom estar à mesa com o Senhor. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Esse é o corpo de Cristo. Ao Cordeiro recebe vida, recebe poder. Ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te damos toda a glória. Nós te damos toda a honra e glória. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi. Pode orar, meu irmão. Acho que todos foram servidos. Só restam algumas pessoas. Comece a orar aí no seu lugar. Gratidão é a palavra desse momento. Gratidão, agradece pela vida, pelo favor, pela misericórdia do Senhor. Você pode orar com a sua família, com os seus. Que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro 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 que foi morto. Aleluia. Pode comer, pode beber. Aleluia. Que você receba vida, que você receba o poder de Deus, né, na sua vida. Deus é bom. Obrigado, Senhor, por esse final de semana tão intenso, né, pessoal?
Desde quinta-feira, uma jornada, hein? Quem está inteiro aí? O espírito está renovado, o corpo está meio cansado, mas o espírito está renovado pelo poder de Deus, por tudo que Ele fez. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou desde quinta-feira. A gente está nessa jornada, Senhor, quinta, sexta, sábado, hoje. Tantas coisas o Senhor acrescentou às nossas vidas. E nós te agradecemos pelo pastor Henrique Maia, que esteve conosco, pelo pastor Pedro, pelo pastor Kellner, Senhor, pela palavra do Ronaldo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui. Que o Senhor abençoe o teu povo, concede paz ao teu povo, alegria ao teu povo, força e ânimo ao teu povo, e uma noite de sono restauradora no nome de Jesus. Daquelas boas, né, Joel? Recebe aí, irmão, uma excelente semana. Amém? Pessoal, reforçando, sábado às 8 da manhã, café com empreendedores. É muito legal. Se você nunca veio, faz ali a tua inscrição no abrigo, no aplicativo. Convida um amigo. Não entendi nada. Convida um amigo para o café e compra o livro do Ronaldo. Onde que está vendendo o livro aí? Aqui, ó. Abençoa aí o ministério do Ronaldo, as camisetas do evento. Abençoa o Gabriel, leva ele para comer fora. Que mais que você quer? O quadro do Gabriel Teodoro, né? Filho meu, dá-me o seu coração. Olha que trabalho lindo na conferência, né? Se você quiser adquirir, procura o Gabriel aí. É o que der o maior valor, né? Não sei como é que vai ser, mas olha aí. Glória a Deus pelo Gabriel Teodoro. Vai em paz. Vocês querem cantar aí? Glória a Deus, irmãos. Não, irmãos, o pessoal está comprando o livro. O pessoal está comprando o livro, não vai funcionar. Olha lá, ó. Ninguém vai conseguir comprar nada. Que pena. Deus abençoe, que pena. O pessoal está ali, ó. Eles não vão conseguir, desculpa.